Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de React Native. Essa vai ser então a nossa primeira aula. Nós estamos começando hoje essa jornada para aprender os primeiros passos com React Native. Aqui você vai aprender tudo que precisa ter instalado na sua máquina, todas as configurações iniciais, vai conhecer mais sobre o React Native, entender como ele funciona e o mais legal. Nós vamos, ao longo aí do tempo, né? Não sei se vai dar nessa aula ou se a gente vai estender para as próximas aulas, mas nós vamos construir passo a passo um aplicativo juntos, tá? Nós vamos criar um roteiro e vamos aí passo a passo criar um aplicativo, tá? Um app. Então fica aí comigo até o final desse vídeo, né? É, Ainda nessa aula nós vamos construir, né, ou dar início aí ao primeiro aplicativo, entender um pouco mais sobre a estrutura aí do React Native, tá? Então hoje nós começamos nessa jornada do React Native, tá? Então aqui vamos aprender nesta aula configurar um ambiente de desenvolvimento, né, para a gente trabalhar aí com o React Native, entender a estrutura do React Native, construir nosso primeiro aplicativo, tá? E conhecer as ferramentas essenciais para a gente trabalhar aí com o React Native, né? Que é o Node, NPM e o Expo. Tá? Então, antes de tudo, quero deixar bem claro uma coisa: não precisa ter medo, isso não é um bicho de sete cabeças. A gente vai devagar, passo a passo, sem complicar, tá? Vocês vão ver que isso é tudo simples, tá? Então, sabe aquele papo, né, de que programação é só para quem já entende tudo? Né? Esquece isso. É que todo mundo pode aprender, tá? Programação é para todo mundo. Hoje em dia tem crianças aprendendo programação, né? Tem crianças programando, tem crianças aí na parte de robótica, trabalhando com robótica. E também já tem o pessoal da terceira idade também que programa, né? Eu já tive vários alunos aí com mais de 50, 60 anos e todos aprenderam a programar. Então não precisa ter medo, né? Todo mundo pode aprender, tá? Então se você já ouviu falar em React para o web, pode ficar tranquilo. O React Native segue a mesma ideia, só que voltado para a criação de apps, criação de aplicativos. Ele é como primo do React tradicional, né? Mas só que focado no mundo mobile, tá? Então a gente tem o React, né? E aqui vai ser o React Native, tá? Focado no mundo mobile. O que é mobile? Né? Para os dispositivos aí, celulares, tablets, né? Os dispositivos portáteis. Então o objetivo da aula: aprender o essencial para desenvolver apps móveis, né? Aplicativos móveis, criar um app completo do zero, gerar um APK e testar no celular. Então a gente vai ter aqui um emulador. Na verdade, a gente pode testar no celular físico. Basta a gente ligar um cabo no computador. A gente pode testar no celular físico. Ou então a gente pode testar também no celular virtual. Eu vou mostrar para vocês mais à frente essa questão do celular virtual, como que a gente cria, tá? Então, né, meu nome é Miguel Martins. Eu sou professor desta disciplina. Sou desenvolvedor e escritor de React Native há alguns anos, né? Tenho experiência prática no desenvolvimento de apps multiplataforma. Então, juntos a gente vai dar sequência nessa aula e nesse projeto. Então, o que é o React Native? O React Native foi um framework criado pelo Facebook. Ele cria apps para Android e iOS com JavaScript, baseado na estrutura do React. Mas eu preciso saber tudo de JavaScript? Essa pergunta aparece direto. E a resposta é: não precisa saber tudo. Mas é importante saber o básico.
saber o que é uma variável, o que é uma função, usar um if else, um for, essas coisas básicas aí, né, de toda a programação, já vai ajudar muito aí para a gente poder trabalhar com esse projeto. Ao longo das aulas você vai ver, né, que eu vou explicar tudo com calma, na prática, que a ideia é que não é só copiar código, mas entender o que está acontecendo, por que daquele código, o que o código faz, né? É o mais importante. Então, como a gente vai usar o JavaScript, quem não tem aí pelo menos o básico de JavaScript, eu recomendo que procure, né, uma apostila ou olhe aí no YouTube, né? No YouTube tem várias videoaulas ensinando JavaScript, ensinando do básico ao avançado, né? Então é importante vocês, né, iniciem um cursinho, né, pelo YouTube mesmo de JavaScript, começa lá do básico, como criar uma variável, como mostrar um Hello World na tela, né, bem do basiquinho mesmo, que a gente vai aprofundando aí mais à frente. Tá? Então, para quem que é essa disciplina de React Native? É para quem tem base em JavaScript, né, ou seja, as pessoas aí, os alunos que já têm uma familiaridade com JavaScript. É ideal para quem já conhece o React, né, pode ser que a pessoa também já conheça ou já trabalha com React. E é acessível para iniciantes com dedicação. Né? Então, mesmo nunca ter programado, é, ou mesmo aí que não saiba nenhum código, né? E seja iniciante, com dedicação consegue-se tudo, né? A pessoa, eu estou meio capenga, não estou aprendendo, estou meio devagar, né? Mas pode ter certeza que se dedicar mais um pouquinho, vocês vão conseguir, tá? Então, quais as ferramentas que a gente vai usar, né? Então, vamos falar dessas ferramentas. A primeira delas é o VS Code. Eu gosto muito do VS Code. No nosso ambiente de trabalho, como se fosse o nosso caderno, né? É onde a gente vai digitar o nosso código. Então, ele é um editor, né? Não necessariamente vocês precisam utilizar o VS Code. Quem tiver familiaridade com outro editor de código pode utilizar, tá? Então, o VS Code é como se fosse o nosso caderno, tá? É só que um caderno inteligente. Ele mostra o erro, dá dica, completa o código e organiza tudo bonitinho. Né? Pensa naquele caderno, né, que vocês vão digitar ali, ele já vai completar a frase para vocês, já vai sugerir, ó, escreve isso que é melhor. Né? Então o VS Code vai fazer isso, tá? Depois vem o que? O Node.js, que é como se fosse o motor do carro. Sem ele, nada funciona. Né? E junto com ele vem o NPM, que é um tipo de lojinha de ferramentas. Com o NPM você instala bibliotecas e pacotes que vão dar superpoderes para o aplicativo. Tá? Então a gente vai precisar aí do VS Code, do Node.js e o NPM. Né? O NPM, né, que é um tipo de lojinha de ferramentas que eu falei. E o Expo também, né, para a gente ter um desenvolvimento rápido, um desenvolvimento fácil. A gente vai usar o Expo, né? É, o Expo é um atalho para começar, né? Ele facilita muito a nossa vida, né? Principalmente quem está começando, que está iniciando também, o Expo facilita bastante. E com o Expo você consegue criar um projeto do zero, testar no celular, compilar e até mandar aí para algum amigo aí testar, né, no celular dele. Tudo isso sem precisar configurar muita coisa. O Expo é muito simples, né? Então você vai ver que com um comando só, né, você já tem um app estruturado, funcionando e pronto para começar a brincar. Então como é que a gente faz, né, para instalar isso tudo? Vocês vão jogar lá no Google, lá, download Node.js, ou então entra no site nodejs.org. Tem versão para Windows, tem versão para Linux, tem versão para Mac. A instalação é muito simples, tá? E vocês vão procurar pela versão LTS, né? A versão que a gente vai usar é a versão LTS.
Então vocês procuram aí por essa versão, tá? E como que é a estrutura do React Native? Voltando a falar do Expo aqui, gente, né? O Expo facilita o uso do React Native, permite criar e testar projetos rapidamente e é ideal para iniciantes e produtividade. Tá? Tem a documentação oficial, né? Então quem puder acessa lá a documentação, tá? Depois eu vou deixar o link, tá? Vou deixar o link para vocês poderem acessar a documentação. Deixa eu ver, já falei sobre o NPM, tal, tá. Então, né, lá também na documentação vai ter os guias práticos, vai ter guias, né? Então quem quiser aprofundar aí, vai lá, né, e olha lá na documentação, né? Então vocês vão instalar, né, a versão LTS, né, que é a mais estável, tá? Dentro do Node, né, se vocês baixar o Node, já vai vir com esse NPM instalado, né? Quando você vai instalar o Node, vai ter o NPM disponível, né, que a gente vai usar para poder acompanhar nossa aula aqui e o desenvolvimento do nosso aplicativo, tá? Então, o Expo, né, que a gente vai instalar aí também, né, ele vai ajudar nesse desenvolvimento do React Native, né, vai ajudar a gente a ser mais rápido, mais produtivo, e ele consegue desde startar um projeto, já com template, até fazer o deploy final desse aplicativo, né, muito legal. É uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento, tá? Permite a gente iniciar de uma forma bem rápida, tranquila, né? Então, nosso objetivo é aprender, né, o React Native na prática, tá? Então ele vai ser uma ferramenta muito importante para preparar a nossa estrutura, para que a gente possa trabalhar tranquilo e aprender os conteúdos do React Native. Então, como eu falei lá na documentação, tem muita coisa, né, que vocês vão ler, né? Então, como que a gente cria aí o primeiro projeto, né? Para isso a gente precisa instalar o Expo. Então a gente tem esse comando aqui que eu deixei, que é npm espaço install -g expo -cli. Este comando serve para poder instalar o Expo, tá? Então vocês vão abrir aí o Node, digitar, né, o VS Code, digitar esse comando aí, né? E ele já vai instalar, tá? Vocês vão criar o primeiro aplicativo, pode ter esse comando, né, logo após, npx cliente expo -app, espaço, colocar o nome do projeto, app inicial, com a estrutura pronta, né? Então vai criar um app aí já com a estrutura toda pronta para a gente poder alterar, né? Então você vai precisar instalar isso tudo nas suas máquinas, né? Eu vi mais o que eu tenho que falar aqui. A estrutura do React Native. Como que é a estrutura dele? Esse aqui tem um slide, né? Tudo em React Native é baseado em componentes, né? Um botão, um texto, uma imagem, tudo isso vai ser um componente. Então a estrutura dele vai ser, né, tudo componente, baseado em componente. E você vai poder criar seus próprios componentes. E isso é ótimo por quê? Porque ajuda a gente a manter o código organizado, né? Por exemplo, se você tiver um botão que aparece em várias telas, você não precisa copiar e colar toda vez. Você cria um botão uma vez e reutiliza onde quiser, né? E isso melhora a produtividade. Você vai ouvir falar muito também de dois hooks, né? Que é o use state e o use effect. O use state ele serve para guardar informações, tipo se o usuário digitou um texto
ou clicou no botão. Então a gente guarda tudo ali nos state. Já o use effect é para fazer algo quando uma informação muda. Por exemplo, quando o app abrir, ele pode buscar informações numa API, ou quando o usuário mudar de tela, ele pode atualizar os dados. Então, esses dois hooks juntos ajudam muito na lógica do app. Tá? E se eu errar? Pessoa, e se eu errar? Vai acontecer, né? Vai dar erro. Vai aparecer a mensagem vermelha na tela, né? Tudo bem. E todo mundo passa por isso. Né? É importante entender o erro, ler com calma, pesquisar, se for preciso seguir em frente. É a melhor forma de aprender é praticando. Quem não pratica, não aprende. E praticar muito, né? Depois da aula, tente repetir o que nós fizemos aqui, né? Sem olhar. Né? Faz de novo, de novo, de novo, até ficar natural, tá? Então, o que vem pela frente, né? O que a gente vai falar aí nos próximos vídeos, né? Como trabalhar com API externa, integrar com gráficos dinâmicos, usar estado da aplicação em tempo real, trabalhar com eventos e gerar o APK para testar no celular, tá? Então, o nosso APK a gente vai poder usar no celular através do cabo ou no emulador, tá? Igual eu falei, se eu não sou um programador, se eu nunca tive muito contato com isso, né? Tudo bem, né? Você vai ver que com dedicação dá para aprender tudo, né? A gente vai usar uma linguagem que você entende, sem termos complicados. Então vamos te guiar do zero até seu primeiro aplicativo funcionando, né? Errar faz parte, né? E praticar é essencial, né? Então todo mundo tem que praticar. Tá? Então é isso, pessoal. Ao longo das próximas aulas, a gente já vai começar com a criação dos aplicativos. E é isso aí, né? Bora lá, bora codar todo mundo aí.